O chão do armazém tremeu quando o garfo elevatório irrompeu pelas portas de carga, suas garras de metal cortando a noite como lâminas afiadas. Rolei para o lado, o concreto raspando minha jaqueta enquanto faíscas choviam do luminário arrancado do teto. O motor rugia, abafando os gritos dos 3 homens que me encurralaram no que deveria ser o refúgio do meu próprio trabalho. Meu irmão mais novo, sempre imprudente, agora enlouquecido pela dívida que o consumia. E minha esposa de 8 anos, Glenda, cujas mensagens secretas eu ignorava, estava prestes a revelar que o pior inimigo era quem dormia ao meu lado. Eu era Ivanildo Santos, gerente de logística em um armazém no bairro industrial de São Paulo, perto da Marginal Tietê. Fazia 8 anos que eu e Glenda estávamos casados, uma vida simples com noites de feijoada aos domingos e jogos do Corinthians na TV. Mas naquela noite de 2023, tudo desabou. 3 horas antes, eu estava na sala de reuniões da firma de advocacia Oliveira e Associados, no centro da cidade, ouvindo o advogado da família explicar por que eu precisava assinar papéis que me tornariam responsável pelas dívidas catastróficas do negócio fracassado do meu irmão João. O Café Cripto, uma ideia maluca de bar temático de criptomoedas que João abriu no ano anterior em Pinheiros, sangrara dinheiro por meses. Investidores furiosos e fornecedores não pagos deixaram um rombo de R$ 450 mil. É o que vai manter seu irmão fora da cadeia federal, disse meu pai, Francisco, com as mãos trêmulas deslizando os documentos pela mesa de madeira escura. Eu estudei os papéis sem tocá-los. E se eu recusar? Minha mãe, Carla, me olhou como se eu tivesse sugerido profanar a procissão do Corpus Christi. Seu rosto, marcado por anos de preocupação, se contorceu em indignação moral. Ivanildo, é sangue do nosso sangue. Família não abandona família. Família também não joga as falhas uns dos outros, respondi, me levantando. A cadeira arranhou o chão, ecoando como um ponto final. Vocês enablearam João por 33 anos. Eu não vou mais fazer parte disso. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, até o ar-condicionado pareceu parar. Então veio a voz fria do meu pai, então você não é mais filho meu. Agora, agachado atrás de prateleiras industriais enquanto João tentava me achatar com a máquina pesada, aquelas palavras pareciam quase inofensivas. As garras do garfo roçaram a parede de concreto a centímetros da minha cabeça, lançando lascas de pedra e poeira que ardiam nos olhos. A polícia já está a caminho, gritei, embora não tivesse ligado ainda. Isso acaba agora, João. O motor parou de repente, deixando só o eco da minha voz no espaço vasto e o zumbido distante da ventilação. Ouvi passos, vários pares se movendo em coordenação, como profissionais. João não veio sozinho. Talvez devêssemos discutir isso como gente civilizada, veio uma voz que eu não reconheci. Suave, educada, com a confiança de quem usa ternos caros e nunca enfrenta consequências reais. A voz ecoou pelo armazém, sugerindo alguém acostumado a ser ouvido. Espiei atrás da coluna e os vi, João, olhos selvagens e tremendo como em abstinência, um homem alto de blazer azul marinho, que devia ser Carlos, o ex-sócio de João, e uma terceira figura nas sombras da entrada do cais de carga, postura de segurança profissional. Carlos Almeida, disse, reconhecendo de fotos que Glenda me mostrará meses antes. Ela o conhecera em uma conferência de marketing no Rio, descrevendo-o como inovador e ambicioso. Olhando agora, eu entendi o quão ambicioso ele era de verdade. Ivanildo Santos, Carlos respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Dentes perfeitos, cabelo impecável, aparência moldada para transmitir sucesso. Ouvi tanto sobre você. Sua esposa fala muito bem da sua natureza prática. Algo no tom dele, enfatizando esposa, fez meu estômago revirar. Sugestões de noites tardias de Glenda e ligações secretas passaram pela mente. O que vocês querem? Saí de trás da coluna, mãos visíveis. 3 contra 1, mas eu conhecia o armazém melhor que ninguém. 5 anos aprendendo cada canto, saída e vantagem. O que sua família quer? Disse Carlos, tirando um tablet e abrindo um documento legal. A tela brilhou na penumbra, lançando sombras demoníacas em seu rosto. Assinar esta garantia de empréstimo. Simples e limpo. E se eu recusar?
O sorriso dele se ampliou. Seria infeliz. João deve dinheiro a gente séria. Do tipo que não aceita parcelas. O tipo que cobra juros além da matemática, expandindo para familiares imediatos. A ameaça pairou como fumaça. A saída mais próxima ficava a 12 metros, bloqueada por Carlos e o associado. O escritório no andar de cima tinha telefone, mas eles ouviriam as escadas de metal. O cais de carga estava trancado, o elevador de carga lento e exposto. Minha esposa, disse com cuidado. Como ela entra nisso? Carlos trocou o olhar com João, que desviou os olhos. Glenda tem sido muito solidária em resolver essa questão familiar. Ela entende que decisões difíceis são para o bem maior. As palavras me acertaram como socos. Glenda distante há semanas, alegando estresse no trabalho, chamadas no outro quarto, noites longas no escritório. Eu atribuía atenção familiar, mas agora possibilidades sombrias se formavam. Mostre a ele, disse João de repente, voz rachando. Carlos hesitou, então mudou a tela. A 6 metros, vi o suficiente para o mundo girar, fotos, mensagens, carimbos dos últimos 3 meses. Rosto de Glenda, palavras dela, momentos íntimos não compartilhados comigo. Glenda nos ajudou a entender seu perfil psicológico, explicou Carlos com frieza clínica. Fraquezas, pontos de pressão, hábitos financeiros. Muito minucioso. Minha visão estreitou, e por um instante pensei que desmaiaria. A traição era completa, orquestrada. Glenda não só tomara o lado de Carlos, ela o alimentara com inteligência, mapeando minhas vulnerabilidades como uma estratégia de invasão. Claro, continuou Carlos, voz ritmada como um professor. Ela esperava resolver sem incômodos, apelando à sua lealdade familiar primeiro. Quando falhou, ajudou a entender que motivação direta era necessária. Onde ela está agora? Minha voz saiu firme, apesar da raiva fervendo no peito. Segura, disse Carlos, a palavra carregada de camadas. Esperando ver como isso termina. Assenti devagar, mente mudando para modo analítico que me tornará bom em logística, avaliar, identificar recursos, planejar contingências, executar com precisão. A garantia de empréstimo, disse. Deixe ver os termos. Carlos se aproximou, estendendo o tablet com confiança de quem segurava todas as cartas. Notei o homem na porta se mexendo, vislumbre de algo metálico sob o paletó. Músculo profissional. Isso ia além de pressão familiar, era coerção organizada com força real. Peguei o tablet e rolei o texto denso, 450 mil reais em dívida imediata, com minha casa e aposentadoria como garantia. Cláusulas que me tornariam responsável por dívidas futuras de João. Escravidão financeira disfarçada de lealdade. Isso é abrangente, disse, ganhando tempo enquanto memorizava o layout ao redor. Muito minucioso. Sua esposa ajudou a redigir partes. Devolvi o tablet, rosto neutro apesar da fúria vulcânica. Preciso fazer uma ligação. Para quem? Meu advogado. Se for assinar algo assim, preciso de conselho legal. A expressão de Carlos endureceu, máscara de civilidade escorregando para algo sombrio. Infelizmente, não é a opção. Resolve agora. Então temos um problema, disse, e corri para o elevador de carga. Dei 10 passos antes de um estampido de ferramenta ecoar pelo armazém, ricocheteando nas paredes como trovão. No ar, um aviso, confirmando minhas suspeitas, isso era território perigoso de verdade. Ivanildo! Voz de João rachou de pânico, toda a pose evaporando. Assine os papéis. Eles vão te machucar. Vão machucar Glenda. Mergulhei atrás de uma pilha de paletes enquanto passos batiam no concreto, ecoando com meu coração. Mente correu pelo layout, elevador fora, lento e exposto. Escritório no andar de cima tinha linha fixa, mas cruzei a área aberta sob olhos armados. Cais bloqueado pelo associado. Mas havia outra saída, túneis de manutenção sob o armazém, ligados ao sistema antigo de aquecimento a vapor da cidade. Usará uma vez para rastrear um vazamento que custava milhares em danos. Cramped, escuros,
levavam a 3 prédios no complexo industrial. Ouvi voz de Carlos: calma apesar do caos, Senhor Santos, você só complica para todos. Sua esposa está preocupada com seu bem-estar. Enfiei a mão no bolso e ativei o gravador de voz do celular, dedos precisos apesar da adrenalina. O que quer que viesse a seguir, eu teria prova. Ivanildo, por favor, chamou João, agora com medo genuíno, o terror de quem mergulhou fundo demais. Eles disseram que machucariam Glenda se você não cooperar. Onde está minha esposa? Gritei de volta, voz ecoando claro. Ela está segura, respondeu Carlos, mas com borda impaciente. E ficará assim se você escolher sensato. Meu queixo travou processando, Glenda não só envolvida, usada como alavanca contra mim. Mente pintou imagens vívidas, raiva inundando como metal derretido. Ouvi ele se movendo, flanqueando com precisão militar. O painel de acesso ficava a 4,5 metros atrás de outra fileira de contêineres. Tive de me mexer rápido, torcendo que não conhecessem o prédio o suficiente. Peguei uma chave inglesa de um carrinho de ferramentas próximo e arremessei contra a parede oposta, clangor como vidro quebrando, distraindo por segundos preciosos para correr ao painel. Dedos acharam a alça embutida justo quando Carlos gritou: ele vai pro acesso de utilidades. Johnson, cubra as saídas. Então eles conheciam o layout. Planejamento, reconhecimento, preparação profissional. Minha situação era pior que imaginava. Mas agora entendi o escopo. O túnel de manutenção era um pesadelo de tubos, cabos e escuridão infinita. Rastejei por espaços mal cabendo nos ombros, lanterna do celular criando sombras dançantes que faziam curvas parecerem becos sem saída ou armadilhas. Atrás, vozes ecoavam pelo sistema enquanto perseguidores tentavam seguir, xingamentos frustrados batendo nas paredes de concreto. 20 minutos de rastejo me levaram a um ponto de acesso no prédio vizinho, uma embaladora que compartilhava utilidades. Emergi em uma sala de suprimentos cheia de materiais industriais. Roupas rasgadas e sujas, mãos raladas de concreto e metal, gosto de poeira na boca, joelhos doendo, mas vivo e livre. Achei um telefone funcionando e disquei 190 com mãos mais firmes que esperava. Polícia de emergência. Aqui é Ivanildo Santos. Estou sendo retido contra a vontade por homens armados no Armazém Santos Logística, 1247 Avenida Industrial. Ameaçaram ferir minha esposa se eu não assinar documentos financeiros sob coação. Senhor, perigo imediato. Sim, pelo menos uma arma de fogo e ameaças explícitas. Escapei, mas podem me perseguir. Oficiais despachados. Fique na linha e dê sua localização atual. Dei o endereço e ouvi a despachante coordenar. Pela janela, vi viaturas chegando ao armazém, luzes pintando o complexo em vermelho e azul, como cenas de emergência. Meu celular vibrou com texto de número desconhecido: temos Glenda. Cancele a polícia ou ela paga. Meu fôlego parou como gelo nos pulmões, li 3 vezes torcendo que mudasse. Mostrei aos policiais chegando, e em minutos uma equipe tática se formou. Mas enquanto preparavam a invasão, meu telefone tocou. Ivanildo. Voz de Glenda, trêmula e assustada, veio clara pelo alto-falante. Eles querem que eu diga para cancelar a polícia. Glenda, você está ferida? Não, mas eles são sérios. Carlos diz que se você não assinar e resolver isso, eles vão. A linha caiu, deixando silêncio e meu próprio fôlego. A detetive Sofia Mendes, oficial líder na cena, estudou meu rosto com olhos afiados de quem viu miséria humana demais. Senhor Santos, preciso que entenda, se entrarmos sem saber a localização exata da sua esposa, colocamos ela em mais perigo. E se não entrarmos, eles fogem com ela, respondi, voz carregada de certeza absoluta. Não são criminosos impulsivos. É organizado, planejado. Tem contingências. Mendes assentiu sombria, expressão confirmando a mesma conclusão. Me conte tudo sobre Carlos Almeida.
Passei a hora seguinte expondo o que sabia e suspeitava, relação de Carlos com Glenda, esquema de investimento do café cripto que nunca fizera sentido financeiro, cobradores de dívida profissionais demais para a rua comum, campanha de pressão familiar que me isolara de apoio. Enquanto falava, peças de um quadro maior emergiam. Carlos não era só sócio de João, corria operação sofisticada usando dinâmicas familiares e relações pessoais para coagir vítimas a compliance financeiro. Glenda não só traíra, fora recrutada como ativo, arma virada contra o marido. Senhor Santos, disse Mendes por fim, voz pesada de experiência dura. Acho que sua situação familiar é mais complicada que imaginava. Confirmamos vazamento, acrescentou baixinho, olhando pro furgão onde o enlace federal falava ao telefone. Alguém na logística federal tipou Carlos sobre a batida. O birro já isolou a brecha. Plugged o acesso e trancou comunicações. Ele não recebe mais aviso. Às 2 da manhã, a equipe tática invadiu o armazém com cargas explosivas iluminando a noite. Encontraram vazio, exceto por footage de segurança mostrando Carlos, João e o associado saindo pela traseira 20 minutos após a polícia chegar. Meu telefone, largado no chão como evidência descartada, continha a mensagem final: você escolheu lei sobre família. Glenda paga as consequências. Mas Carlos cometera erro crucial. Na pressa de evacuar, deixará o tablet com documentos financeiros e correspondências. E Glenda, em seu papel de coletora de inteligência, documentara tudo, incluindo planos de Carlos e rede de vítimas em múltiplos estados. Passei o resto da noite na delegacia trabalhando com investigadores de crimes financeiros para desvendar o escopo da operação de Carlos. O que começara como pressão familiar para pagar dívidas de João era parte de esquema maior mirando homens com ativos significativos e relações familiares exploráveis. Sua esposa, explicou o detetive Mendes enquanto o amanhecer pintava o céu em rosa e ouro, quase zombeteiro, pode ter sido vítima inicial. Essas operações começam com scans românticos ou oportunidades falsas de negócio. Quando o alvo percebe, já está comprometido. Você disse que ela ajudava nos impostos, disse Mendes, folheando o relatório. Provavelmente usou acesso para puxar infos detalhadas, docs da empresa, resumos de investimentos, até credenciais de login remoto ou arquivos compartilhados da casa. Você confiava nela. Era tudo o que precisava. Mas as mensagens, disse, abrindo fotos que Carlos mostrará. Fotos, planejamento estratégico podiam ser coação. Já vimos antes. Eles mergulham alguém fundo o suficiente para escolher entre participar ou destruição. Queria acreditar, mas evidências montavam que envolvimento de Glenda fora voluntário, calculado, extenso. Às 7 da manhã, meu telefone tocou. Número de Glenda. Ivanildo. Voz dela agora diferente, mais dura, controlada, como quem fizera a paz com decisões difíceis. Precisamos conversar. Onde você está? Em lugar seguro, longe da polícia. Glenda, venha para a delegacia. A operação de Carlos é maior que você sabe. Você está em perigo. Estou exatamente onde preciso, disse fria, tom com finalidade. A questão é, o que você fará para recuperar sua vida? Senti algo frio se assentar no peito como um gelo nas veias. O que quer dizer? Carlos tem vídeo da nossa conversa essa noite. Você ameaçando João, recusando ajudar família, escolhendo lei sobre lealdade. Combinado com seu histórico de conflito familiar, pinta quadro específico. Você me ameaça. Ofereço escolha. Assine a garantia financeira, transfira o dinheiro para as dívidas de João, e isso some. Recuse, e o vídeo vai público com relato detalhado da sua instabilidade psicológica e abandono familiar. Meu queixo travou processando implicações. E você ganha o que com isso? Liberdade, disse sem hesitar, palavra carregada de ressentimento acumulado. De casamento com alguém que põe dinheiro antes de família. De vida casada com quem nem ajuda o próprio irmão. Carlos está aí com você. Pausa longa o suficiente para ser significativa. Carlos entende lealdade. Entende lutar pelos que ama. Glenda, ouça com atenção.
Carlos corre operação criminal. Você não é parceira dele. É vítima. Quando isso ruir, você enfrenta acusações enquanto ele some. Você erra, disse, mas com incerteza pela primeira vez. Então prove. Pergunte a Carlos sobre outros alvos. Sobre Sarah Shea em Portland ou Michael Rodrigues em Fênix. Pergunte quantas crises familiares ele resolveu. A linha ficou quieta, só tráfego distante e respiração de Glenda. Você tem 24 horas, disse por fim. Depois, o vídeo sai e você não tem mais nada para proteger. A chamada acabou, deixando-me encarando o telefone, percebendo que meus 8 anos de casamento viraram outro campo de batalha na guerra de Carlos contra vítimas. Detetive Mendes ouvirá a chamada pelo equipamento de gravação da delegacia. Senhor Santos, acho hora de discutir custódia protetiva. Não, disse firme, voz com resolução que me surpreendeu. Hora de discutir derrubar Carlos. Nas próximas 18 horas, trabalhei com agentes federais para montar a rede criminal de Carlos. O Café Cripto fora só um de dúzias de negócios falsos para criar crises de dívida exploráveis contra familiares. A operação rendera milhões em 3 anos, sempre abaixo do radar federal. Até agora. Meu caso era a brecha que a lei esperava. Diferente de outras vítimas de Carlos, eu tinha recursos, conexões e, principalmente, vontade de lutar em vez de pagar e calar. Mas primeiro, salvar Glenda dela mesma. O encontro marcou para as 20 horas no complexo industrial Riverside abandonado, labirinto de fábricas defuntas e armazéns vazios que Carlos usava como base. Eu viria sozinho, assinaria docs financeiros, transferiria fundos eletronicamente. Em troca, Glenda seria liberada, vídeo destruído. Claro, não pretendia honrar. Agentes federais cercaram o complexo às 18 horas, posições coordenadas para evitar detecção mantendo linhas de visão em rotas de fuga. Eu usava gravador e celular modificado transmitindo localização em tempo real plano simples, fazer Carlos falar, confirmar localização de Glenda, sinal para equipes táticas entrarem. O que achamos foi armadilha em armadilha em armadilha. Cheguei ao armazém designado e encontrei Glenda sozinha, sentada em cadeira de metal sob lâmpada pendente lançando sombras duras em seu rosto. Parecia cansada, assustada, mas ilesa. A visão mexeu emoções complexas no peito, alívio, raiva, amor, traição, tudo emaranhado como arame farpado. Ivanildo, disse aproximando, voz mal acima de sussurro. Sinto muito que chegou a isso. Onde está Carlos? Perto o suficiente, veio voz de Carlos de alto-falantes nos vigas, distorcida pela acústica, mas não idiota para estar no mesmo prédio que Operação Federal com escuta. Meu peito apertou como aço congelado com implicações. Carlos sabia da vigilância, significando o vazamento na lei ou operação mais sofisticada que imaginávamos. Glenda, continuou Carlos com confiança calma de quem segurava cartas. Por favor, explique ao seu marido como isso vai funcionar. Rosto de Glenda endureceu, e vi algo novo, frieza que a fazia estranha. Ivanildo, a operação do FBI que você correu foi comprometida desde o início. Carlos tem contatos na lei federal. Sabem do gravador, rastreador e equipes táticas ao redor. Impossível, disse, mas lembrava anomalias da reunião, perguntas específicas demais, preparo conveniente. Carlos roda isso há anos, continuou Glenda, voz como discurso ensaiado. Acha que ele estaria livre se não neutralizasse lei quando preciso? Mente correu implicações. Se Carlos tinha contatos federais, operação inteira explodira. Pior, equipes táticas podiam cair em emboscada, arriscando oficiais inocentes. No entanto, voz de Carlos chiou com distorção eletrônica, não somos irrazoáveis. Glenda me convenceu que você pode resolver beneficiando todos. Que resolução? Perguntei, já pegando o telefone para alertar agentes. O plano original, disse Glenda, levantando da cadeira com graça fluida. Você assina a garantia, transfere 450 mil para as dívidas de João, e sai. Em troca, ganha esposa de volta e vida normal. Meu telefone mostrava sem sinal. Armazém Jamed, cortando comunicação com o mundo exterior.
E se recusar, vídeo de você ameaçando João sai com docs de histórico de abandono familiar. Seu emprego questionado. Casamento destruído. E Glenda, pausou dramaticamente Carlos. Bem, Glenda escolheu onde lealdades ficam. Olhei para a esposa, buscando o sinal da mulher que casei 8 anos atrás. Glenda, é isso que quer mesmo? Quero casada com quem luta pelos amados, disse, palavras pesadas de decepção acumulada. Carlos luta por gente. Carlos arrisca por gente. Carlos não abandona a família em dificuldades. Carlos manipula gente, respondi firme apesar do caos mental. Carlos destrói famílias por lucro. Carlos usa você, e quando a operação ruir, você enfrenta federais enquanto ele some com dinheiro. Você erra, disse, mas com menos certeza. Tomei decisão que me assombraria há anos, em vez de discutir com esposa, salvar casamento, assinar para acabar problema, fiz o que perfil psicológico de Carlos nunca previra. Saí. Ivanildo, chamou Glenda atrás, voz rachando em pânico genuíno. Se sair agora, acabou. Nós acabamos. Parei na porta do armazém e virei, silhueta contra a escuridão fora. Acabamos desde que escolheu Carlos sobre 8 anos de casamento. Só não sabia ainda. Ivanildo, por favor. Agora pânico real na voz dela, primeira emoção verdadeira da noite. Se não assinar, consequências, disse Carlos. Sempre há consequências, disse quieto, voz com sabedoria dura. Questão é, quem paga? Saí pro labirinto do complexo industrial, prédios e equipamentos abandonados. Celular reconectou rede celular imediatamente, usei para ligar detetive Mendes. Armazém e armadilha, relatei sem preâmbulo. Carlos sabe da operação federal. Glenda tá no prédio 7, mas Carlos não. Acho que usa ela como isca enquanto foge. Mendes não piscou. Movemos, mas com cuidado. Se Carlos previu batida, prédio pode ter armadilhas ou músculo pesado. Adiamos invasão até vigilância confirmar localização exata de Glenda e sem hostis restantes. Sem riscos desnecessários. Observei luzes vermelhas e azuis estrobando o armazém. Silêncio pressionando como fôlego retido. Não há sinal, interrompi, voz dura de certeza. Carlos tem contatos federais. Operação toda comprometida desde início. 20 minutos depois, equipes táticas invadiram o armazém com precisão explosiva, achando Glenda sozinha, exatamente como relatei. Carlos, João e associados sumiram como fumaça, deixando só Glenda e laptop com minhas infos financeiras. Glenda presa por conspiração, extorsão e fraude eletrônica. Enquanto levada algemada, gritou para mim com um ódio cru, culpa sua. Podia só assinar. Podia salvar João. Podia salvar nós. Vi carro policial sumir na noite e senti algo morrer no peito. Não amor, morto horas antes. Algo mais fundo. Confiança. Fé na natureza humana. Crença que família significava mais que conveniência e exploração. 2 semanas depois, sentei no escritório da minha advogada, Janaína Moreira, revisando papéis de divórcio e acusações criminais expandindo diariamente enquanto federais desfiavam rede de Carlos como fios de tapeçaria. Senhor Santos, disse Janaína, voz pesada de notícia dura. Preciso que entenda o escopo. Envolvimento da sua esposa não foi periférico. Ela foi componente-chave no esquema de Carlos. Inteligência financeira que forneceu, estratégias de manipulação psicológica que desenvolveu, perfis de vítimas. Era empresa criminal sofisticada. Olhei pela janela Prosquiline de São Paulo, tráfego movendo em padrões hipnóticos. E João? Ainda sumido. Carlos levou na evacuação. Se como parceiro ou refém, incerto. E Carlos fugido, mas agências federais em 6 estados coordenam caçada. Operação dele maior que imaginávamos. Seu caso foi gatilho que derrubou tudo. Meu telefone vibrou com texto de número desconhecido, escolheu lei sobre família. Agora não tem nenhum nem outro. Aproveite Vitória. Mostrei para Janaína,
que repassou para os federais imediatamente. Mas sabia que não levaria a nada. Carlos era esperto demais, cuidadoso, experiente em sumir quando operações viravam. Processo de divórcio começou 3 semanas depois. Glenda, enfrentando 15 anos em prisão federal, contratou advogada agressiva argumentando coação e manipulação pela organização criminal de Carlos. Estratégia podia funcionar sem evidência eletrônica extensa mostrando Glenda como participante voluntária e entusiástica no planejamento da minha destruição financeira. Meritíssima, argumentou a advogada de Glenda, Sofia Williams, frente à juíza Patrícia Shen, voz com indignação justa. Minha cliente foi vítima de manipulação psicológica sofisticada pela organização de Carlos Almeida. Ela acreditava ajudar em crise familiar legítima. Minha advogada, Janaína Moreira, se levantou para responder, movimentos precisos e confiantes. Vossa Excelência, evidências mostram que Sra. Santos passou 3 meses coletando inteligência financeira detalhada no meu cliente, incluindo fotos de extratos bancários, cópias de portfólios de investimento e avaliações estratégicas de vulnerabilidades psicológicas. Não era comportamento de vítima manipulada. Era de co-conspiradora criminal. Juíza Shen revisou arquivos com precisão metódica de quem viu variações de traição humana. Senhorita Williams, li mensagens de texto entre sua cliente e Sr. Almeida. Contém discussões detalhadas de como maximizar pressão psicológica no Sr. Santos, incluindo estratégias para isolá-lo de sistemas de apoio familiar. Comunicação spens meses e mostra intento criminal claro. Vossa Excelência, respondeu Williams, desespero rastejando na voz, essas mensagens foram produzidas sob coação. Sr. Almeida ameaçou expor infos pessoais comprometedoras se ela não cumprisse demandas. Então explique essas transferências financeiras, disse Shen, erguendo extrato bancário com precisão de promotora. Sua cliente moveu R$60 mil de contas conjuntas para contas pessoais usadas para financiar a operação de Sr. Almeida. Caso de Glenda desmoronava em tempo real, vi minha esposa de 8 anos tentar explicar evidência de traição sistemática e senti só satisfação fria misturada com cinzas amargas do que for amor. O julgamento criminal começou 6 meses depois. Promotores federais montaram caso pintando a operação de Carlos como rede de crime organizado sofisticada mirando dúzias de famílias em múltiplos estados. Glenda oferecida acordo de plea reduzindo sentença para 5 anos em troca de cooperação e testemunho contra Carlos. Ela recusou. Senhora Santos acredita na inocência de Sr. Almeida, explicou a advogada dela para a imprensa com confiança oca. Não fornecerá testemunho falso contra quem acredita acusado injustamente. Li declaração no meu novo apartamento, alto moderno com vista pro Rio Pinheiros, longe da casa suburbana onde construí 8 anos de casamento com mulher que se revelou estranha. Agentes federais rastreando rede de Carlos descobriram ligações com pelo menos 47 operações similares em 6 estados. Famílias destruídas, poupanças roubadas, relações veaponizadas por lucro. Café Cripto que iniciou meu pesadelo era peça pequena de império criminal valendo dezenas de milhões de reais. Mas Carlos mesmo era fantasma. Interpol flagrou o passaporte dele. Federais traçaram contas financeiras, unidades de cibercrime analisaram pegadas digitais com recursos de terroristas internacionais. Nada. Sumira como se nunca existira. Julgamento de Glenda durou 3 semanas. Testemunhei 2 dias detalhando manipulação sistemática e coerção financeira que esposa participará. Sob Croix, advogada de Glenda tentou me pintar como homem frio, calculista que abandonara a família em necessidade. Senhor Santos, não é verdade que recusou ajudar irmão a evitar prisão federal? Recusei anablear decisões financeiras irresponsáveis do meu irmão, respondi calmo. E quando família pediu lealdade, escolheu virar costas. Escolhi não recompensar falha e manipulação. Senhor Santos, ama sua esposa. Olhei pela corte para Glenda, que me encarava com expressão ilegível. Amei a mulher que pensei casar. Essa mulher não existia. Não é verdade que isolou sistematicamente de toda relação significativa na vida. Objeção, disse Janaína com precisão afiada. Relevância sustentada, Hulid Shen.
Senhorita Williams, foque nas acusações contra a cliente. Mais dano feito. Meu testemunho me pintar exatamente como um homem que poderia levar esposa a medidas desesperadas. Frio, implacável, emocionalmente indisponível. Glenda condenada em todas as acusações, conspiração, extorsão, fraude eletrônica e atividade criminal organizada. Juíza sentenciou 12 anos em prisão federal. Enquanto Bailifa levava, Glenda virou para me olhar uma última vez. Espero que esteja satisfeito, disse quieto, voz com derrota absoluta. Você conseguiu o que queria. Encarei sem piscar. Queria esposa que não me traísse. Queria família que não tentasse me destruir. Queria gente ao redor entendendo diferença entre lealdade e exploração. Você queria a perfeição, retrucou, palavras cortando como lâmina. E quando não conseguiu, queimou tudo. Não queimei nada, disse enquanto portas da corte se fechavam entre nós. Só parei de pagar para reconstruir o que outros rasgavam. 6 meses após sentença de Glenda, recebi pacote sem remetente. Dentro, foto única, João sentado em resort de luxo, sorrindo com um drink de guarda-sol. No verso, alguns reencontros familiares rendem mais que outros. Obrigado por ensinar valor de cortar peso morto. C. Encarei foto longo tempo, entendendo finalmente que João não fora vítima ou parceiro relutante de Carlos. Fora ferramenta de recrutamento, entrada na minha família, modo de identificar e mirar vítima com ativos significativos e dinâmicas familiares exploráveis. Café cripto nunca fora negócio real, dívidas fabricadas. Crise artificial. Tudo, da manipulação emocional dos pais à traição de Glenda à confrontação no armazém, orquestrado para me pressionar à rendição financeira. Carlos jogará jogo mais longo que imaginava. E João, Glenda e pais todos participantes voluntários. Guardei foto na mesa por exatamente uma semana. Então rasguei e comecei ligações. Janaína, disse quando a advogada atendeu, quero discutir litígio de recuperação de ativos. Contra quem? Todos. Processos civis começaram 2 meses depois. Processuei a organização de Carlos sob estatutos Rico, pais por conspiração e fraude, e João por papel na empresa criminal. Mais importante, processei espólio de Glenda por recuperação de inteligência financeira e ativos matrimoniais transferidos para a operação de Carlos. Senhor Santos, explicou Janaína preparando arquivamentos, entende que a maioria desses réus não tem ativos para recuperar. Entendo que precisam enfrentar consequências das escolhas, respondi, voz com certeza moral absoluta. Processos andaram sistema com eficiência brutal. Meus pais, enfrentando taxas legais que não podiam pagar e evidência de cumplicidade no esquema de Carlos, declararam falência e perderam casa em Moema. Condenação de Glenda tornou o caso civil contra espólio dela conclusão Foregone. João sumido, mas Janaína arquivou ordens de penhora contra ativos que pudessem surgir. Você destrói o que resta da família, disse detetive Mendes quando ligou atualizar investigação federal. Minha família se destruiu, respondi sem emoção. Só documento o dano. Mas a verdadeira resolução veio não no fim das sentenças ou sumiços, mas na exposição pública que orquestrei com precisão. Após os julgamentos, usei contatos da imprensa brasileira, um repórter do Folha de São Paulo que cobriu o caso, para vazar documentos-chave da operação de Carlos. Não só as evidências federais, mas detalhes pessoais, mensagens de Glenda coordenando a traição, gravações de pais pressionando por lealdade familiar que na verdade era cumplicidade em fraude, e até fotos de João em festas de samba no Rio, gastando dinheiro sujo enquanto pedia socorro. O escândalo explodiu como fogos no carnaval, manchetes em todos os portais, de UOL a Globo, rotulando Glenda como a traidora de Moema, pais como os enablers da ruína familiar, e João como o irmão golpista. Glenda, já na prisão, perdeu qualquer chance de pléa revisada, sua imagem pública virou de vítima para vilã calculista, isolando-a de apoio residual. Pais, em falência, viram amigos de procissões católicas e churrascos de domingo se afastarem, sussurrando sobre família podre. Foi drama suficiente para cativar, mas só psicológico, perda de face, isolamento emocional, colapso de redes que os definiam. Anos depois,
Vendo minha filha dançar samba no quintal durante folia caseira, soube que a verdadeira vitória era isso, uma vida reconstruída sem as sombras do passado. Escolhi paz sobre rancor, mas garanti que eles carregassem o peso das escolhas, para sempre.